É um prazer enorme estar aqui com o Dr. Dirceu Mendes. Dr. Dirceu é professor doutor em ginecologia e obstetrícia pelo HC, pela USP. Ele é diretor da Imunutri e é também o coordenador, idealizador do ambulatório de ginecologia funcional e personalizada do Hospital das Clínicas. E a gente vai conversar hoje, porque é uma emoção para mim, a gente fica muito grato pela sua presença, que é sempre uma oportunidade enorme ouvir seu conhecimento, e a gente vai conversar uma sequência de conteúdos sobre como é que a gente programa para nós mesmos e para os nossos filhos, para as gerações futuras, para a sociedade, né? Pessoas saudáveis, longevas e saudáveis. Então, muito obrigada, Dr. Dirceu. E a gente podia começar falando um pouquinho assim, desde antes mesmo da pessoa pensar em engravidar, né? Desde antes de nascer a pessoa. Como é que a gente programa filhos saudáveis, uma geração saudável nesse mundo? Perfeito. Bem, inicialmente eu queria expressar meu agradecimento e me atender esse honroso convite de estar aqui na Elo 21 para abordar temas de saúde, promoção de saúde, porque nós valorizamos a doença, mas não podemos esquecer de promover a vitalidade, a saúde. Quem tem saúde, promove a vitalidade, ele pode ficar doente, mas são doenças assim que você, vamos dizer, tira de letra, não é? A não ser que seja um síndrome genético mais contundente, né, Carla, que mais possa eventualmente incapacitar. Mas ainda nesses, a gente tem que buscar a melhor saúde possível e manter a pessoa expressando o melhor de si. Porque ao contrário do que nós observávamos antes, em que as pessoas não tinham nenhum porvir, porque a medicina não dava naquela época, né? Digamos assim, um espectro tão bom de tratamento e acolhimento como nós temos hoje. As pessoas que têm um síndrome genético, eles podem viver relativamente bem se eles tiverem um aporte, né? Um aporte nutricional, um aporte de nutrição também emocional na sua família, no meio social que vive, né? Então isso aí faz uma diferença muito grande. A gente pode tomar como exemplo as portadoras de síndrome de Down. Quando eu comecei a medicina, geralmente essas crianças não tinham estímulo, eram assim, digamos que ficavam em casa, né? Parece que era o adorno que o casal tinha em casa, os outros filhos saíam de casa, casavam e tudo, eles ficavam sempre com o portador do Down. Mas hoje nós sabemos, eu tenho colegas que têm filhos com síndrome de Down, que tocam piano, o outro toca violino. E saem de casa, trabalham numa estação café, não é verdade? Que nós temos aqui em São Paulo. Então é possível você fazer uma inclusão dessas pessoas também, né? Personalizar o atendimento. Ou seja, Dr. Dirceu, a gente vai falar hoje aqui nos vários conteúdos ao longo da vida, que efetivamente genética não é destino. Mas vamos descobrir o que é destino, que o senhor vai contar pra gente, e como é que a gente efetivamente pode modular e mudar o nosso destino. Muito interessante. Que é o metabolismo. Mas eu quero continuar no agradecimento, que a gente acabou fazendo um rodeio aqui, mas agradecer a doutora Carla Pinto, que é uma referência na área de genética, médica, né? E eu me sinto realmente bastante honrado de estar aqui e poder contribuir. Vamos abordar alguns aspectos visando realmente a saúde. A saúde, ela tem uma composição muito importante. Nós herdamos um arcabouço genético. Esse arcabouço ele é nos concedido, né? Através dos pais, dos seus ascendentes também, que carregam já informações, mas, como a doutora Carla falou, esse arcabouço genético não é um determinismo. Nós podemos, através de modulações, fazer com que não se expresse aquele gene que está alterado, não é?
Então, o que eu queria abordar é exatamente isso. Você tem o arcabouço genético, e aí você vai ter duas coisas importantíssimas que vão modular toda a nossa vida. As duas igualmente importantes, não é? Mas a primeira delas é o nosso estilo de vida. Quando se fala em estilo de vida, nós imediatamente pensamos em nutrição, né? Alimentação, né? Então, nós queremos ter uma alimentação que seja a melhor que nós concebemos, mas, geralmente, nós temos muita falta de conhecimento ainda. Eu não posso me comparar ao que eu pensava há 10 anos, 20 anos atrás. Eu fui aprendendo muito, eu fui corrigindo muito da minha alimentação. Nunca tive privação alimentar, não é? E por paradoxal que pareça, né, cara, as pessoas que mais comem hoje é que são mais afetadas. Porque o comer não é se alimentar. Não. Alimentar é você ter nutrientes, você ter uma composição de carboidratos ideal, você ter composição de gorduras, composição de aminoácidos, né? Que são os macroelementos. Esses macroelementos nós podemos então, com conhecimento, compor, né, na nossa alimentação uma refeição adequada. Vamos falar de carboidrato. Os carboidratos podem ser divididos em carboidratos que nós chamamos de cadeia longa, né, que são os carboidratos que nós chamamos de complexos, que estão mais assim nos alimentos integrais, em que você digere esse carboidrato de forma muito lenta. Cada vez que você coloca um carboidrato, você vai gerar uma resposta insulínica. Se essa resposta insulínica é mais lenta, né, o seu metabolismo vai se adaptar mais. Você não vai ter aquele samba do crioulo doido, né? Glicemia alta, insulina alta, que vai levar as pessoas muitas vezes para hipoglicemias. Você pode ter um desmaio, pode ter dor de cabeça, pode ter digamos assim, uma tontura, né? Um escurecimento visual, uma série de coisas que são decorrentes da hipoglicemia. E você tem esses carboidratos que eu falei agora há pouquinho, que são esses carboidratos que têm muitas moléculas, né? E que são menos moléculas, né? E que eles são rapidamente absorvidos. Isso dá um choque, né, insulino-glicêmico, e as pessoas começam a provocar vários distúrbios, né, que vão redundar muitas vezes, principalmente numa coisa que está nos prejudicando muito hoje, é o sobrepeso e a obesidade, né? Muita gente hoje opta por, não vou comer gordura, né? É fat free. Tivemos uma época do fat free e quase ninguém queria comer gordura. Então é importante você comer gordura sim, mas gorduras de boa qualidade. São as gorduras poliinsaturadas, as monoinsaturadas e um pouco também da gordura saturada, né? Por exemplo, óleo de coco. O óleo de coco é excelente. Todo mundo fala, mas é saturado. Mas você tem que ver também o que você tem na composição do coco. Você tem os lípidos de cadeia média, né, que são os triglicerídeos, que alimentam o cérebro. Depois da glicose, são os corpos cetônicos que mais alimentam o seu cérebro, né? Então a gente precisa investir em conhecimento. Esse conhecimento ele pode vir por autodidatismo. Então, cara, eu não concebo hoje as pessoas perderem tanto tempo nas redes sociais com coisas assim muito, sabe, que não constrói. É uma demonstração de poder, demonstração de posses, etc. Exato. Quando poderia utilizar esse aparelho maravilhoso que é o celular para adquirir conhecimento, não é? E mais uma coisa, muito. Né? Tem muita coisa para você aprender. O doutor disse, essa coisa da mídia gera toda uma posse, toda uma, né, eu sou mais feliz, e você fala, e como eu não sou? Exatamente. E aí ele vai gerando também um estresse, que depois a gente vai falar lá na frente, que também vai gerar doença. Exatamente. Né? Então, eu não consigo ser o que ele é, eu quero me espelhar nele. Exato. Mas não é isso, você tem que se inspirar numa pessoa. Exato. Inspiração é uma coisa,
e não querer se E a assemelhar a gente ele. não está falando de uma postura invejosa, não é isso. É natural. Você olha e fala, nossa, eu não quero que ele tenha, é que eu não tenho, eu vou me deprimindo, eu vou me menosvalia e isso vai estragar minha saúde. Você já pensou que quase ninguém posta o que é negativo? Não. Só o que é positivo, né? Então parece que aquela pessoa está no reino da fantasia. Exato. Né? Ela é sempre feliz, é aquela imagem que chega. Exato. Então nós temos que ter assim uma crítica e uma autocrítica, né? E de perceber que você é uma individualidade. Sim. Né? Você tem que construir, pensar assim, olha, eu vou fazer um omelete com os ovos que Deus me deu. Não é verdade? Sim, exato. Não imaginar que você vai comprar um ovo orgânico de outra pessoa e fazer um omelete legal. É aquilo que Deus te deu. Doutor, e você vai construindo melhor. O senhor está falando de uma coisa que é autonomia e empoderamento. Maravilha. São os termos fantásticos. Empoderamento. Numa simples escolha de não ir para a mídia e ir, por exemplo, para um conhecimento. E eu falo assim, o que eu vou fazer comigo e para mim? Isso é autonomia e empoderamento que a gente fala aqui todos os dias. Por isso que eu falo que as condições genéticas, principalmente 18, 21, ensinam. Porque quando a gente tem que estimular mais isso nessas pessoas e nas famílias, a gente aprende para o todo. Né? Todos precisamos ter mais autonomia e mais empoderamento para entender a nossa individualidade. Perfeitamente. Quem somos nós, né? Nós somos seres em construção. Sempre, né? Sempre estamos nos construindo, não nascemos feitos, né? O tempo vai nos moldar, né? As nossas atitudes, nossas escolhas. Porque nós vamos pagar, não tem almoço grátis. Não tem. Se você pegar uma rota equivocada, você vai ter que corrigi-la na frente. Exato. É muito melhor você já pegar uma rota melhor, né? sim. Sem dúvida. Sim. Mas está falando dos carboidratos, das gorduras. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, Carla, são os macronutrientes, né? Só que não vamos nos esquecer que os macronutrientes, eles têm que ser quebrados em micronutrientes. Sim. E onde acontece isso? No nosso sistema digestivo, né? Que começa já pela boca. Então, as pessoas têm que mastigar bem, produzir saliva, né? Que você já tem ali enzimas salivares, né? A ptialina, por exemplo, a amilase, você tem a pancrease também salivar. Então você já começa a fazer um pouquinho de digestão já na boca. Sim. Não? Então hoje você vê muitas pessoas comendo muito apressadamente, fazendo leitura no celular, sabe? Você não sente o alimento. Quando o alimento que você come, aquela refeição, você tem que fazer uma comunhão com a divindade, né? Porque há pessoas que passam fome, há pessoas que não têm o que comer. Então você tem que agradecer você ter um prato de comida, seja ele de boa composição ou muitas vezes até aquilo que você recebe, como nós estamos vendo hoje, né? Essas doações. E as pessoas ficam eternamente gratas por receber um marmitex, não é mesmo? Então, depois da boca, passa pelo esôfago, e aí o estômago é realmente algo super importante para você quebrar esses macronutrientes. Como é que você quebra? Você quebra com ácido clorídrico, né? Você quebra com as enzimas, que aquela parede gástrica, né, do estômago vai te dar de forma inteligentemente, vai te dando esses elementos todos, né? Eu teria aqui 1 hora para falar sobre isso, mas eu tenho que abreviar, não é mesmo? Agora a gente vê um problema muito sério hoje, que é o uso dos inibidores da bomba de próton, né? Omeprazol, todos os prazóis da vida. Então, você está inibindo justamente a formação do ácido clorídrico, porque há um conceito errado que o ácido clorídrico ele vai corroer a sua parede do estômago. Isso não é verdade. Nós tivemos um professor, Edgar Maffei, que tratava úlcera gástrica com ácido clorídrico, com excelentes resultados. Exato. Ele dizia assim, deveria ter, como tem posto de gasolina, deveria ter posto de ácido clorídrico para as pessoas poderem, diluído, claro, mas para as pessoas tomarem e serem saudáveis. Claro.
Então, olha, eu não estou aqui falando mal do omeprazol, do pantoprazol, ele tem sua finalidade. E suas indicações e suas Exatamente. necessidades. Você utilizar por uma semana. Sim. Um paciente dias, oncológico, por exemplo, isso, precisa daquilo, não tem jeito. Um pós-operatório. Tudo bem, mas não usar por 15, 20, 30 anos. Eu tenho visto pessoas que estão usando há 30 anos. O que aconteceu com elas? Inevitavelmente estão com problemas crônicos, né? Desnutrida. Vão para resistência periférica à insulina, pré-diabetes, começam também a ter problemas intestinais graves, como a disbiose, né? O intestino poroso, que é gravíssimo. Então, eu chamaria atenção para a gente utilizar enzimas em vez disso, né? Eu começo minha alimentação, Carla, com fruta. Né? Eu uso o abacaxi, que tem bromelina, ou o mamão, que tem papaina, ou o kiwi, que tem cactina, não é mesmo? E outras frutas que você pode usar também, mas essas três são as que te fornecem mais enzimas. Então eu já começo a colocar enzima aqui para receber o que vai chegar lá de cima. Né? Aí eu faço a refeição, mastigo muito bem, sem pressa. Para mim é um momento sagrado a refeição, né? Mesmo que eu esteja em qualquer lugar, eu acho que você pode. Eu queria lembrar as pessoas que, assim, olha o sorriso do Dr. Dirceu quando fala da alimentação, né? Ele referencia a gratidão, a gente sabe da força e o poder da gratidão no processo de saúde, né? E também, essas enzimas todas digestivas que o Dr. Dirceu está falando, elas também têm um controle também neuronal, né, para que elas sejam liberadas. Não é só uma coisa ali, caiu a comer. Existe toda uma conversa neurológica, inteligência, cognição, produção de neurotransmissores. Isso. Então, quando você tem uma postura dessas, você está estimulando muito mais também esta produção. Então, se a gente pega a forma como nós comemos, os nossos filhos vêm, eles aprendem invariavelmente a comer deste jeito. O exemplo está na mesa em casa. Hoje a gente tem pessoas que já colocam ali o celular para a criança que vai comer ver, para ela comer, mas ela vai ser um adulto assim, ela vai adoecer, né? Essa postura, e uma simples, já é a sua primeira sugestão de mudança, a postura na hora da refeição. Né? Não é fácil mudar. Não é fácil. Dizem que é mais fácil enviar uma pessoa para a Lua que mudar o hábito. Nós sabemos disso. Né? Mas olha, Carla, eu acho que a gente tem maneiras de motivar as pessoas a mudarem. Né? Sim. Lamentavelmente, muitos mudam quando estão adoecidos. Sim. E já é uma oportunidade também, porque a doença em si não é má. Não. Ela vai fazer com que você corrija. Exato. Todo mundo vê a doença como uma coisa ruim, mas ela não é. Não é? Faz parte da natureza. Sim. Muito bem. Então, é possível você melhorar a sua alimentação já quando você inicia. Aí você tem aquela composição, né? O brasileiro coloca aquela composição, um pratinho colorido, não é mesmo? Que quanto mais cores, você vai enriquecer os seus nutrientes no prato. Vamos supor, a beterraba. A beterraba é maravilhosa. Vermelha, o que lembra? Coração, não é? Sangue, coração. O que ela te dá? Óxido nítrico, que é vasodilatador. Agora, só vai funcionar se você tiver um sistema digestivo que vai quebrar. Exato. Por exemplo, eu vou te lembrar uma coisa. As pessoas que usam muito esses enxaguantes bucais, você está destruindo o seu microbioma oral. Sim. Então você já começa a prejudicar de entrada a conversão para óxido nítrico, que é a molécula da vida. Sem ele, você não tem fluxo, né? Dilatação, pulsar das artérias, né? Vão ficar enrijecidas. Depois, quando cai no estômago também, sem enzimas você não vai promover óxido nítrico, né? Então é super importante. Os amarelos, os laranja, carotenoides. E assim vai, né? Os verdes, né? As verduras verdes escuras, cálcio, todos os minerais maravilhosos, um pouquinho de ômega 3. Muitas vezes as pessoas não sabem
que já estão comendo isso. Sim, as que foram. E às vezes vão tomar um suplemento que compra em qualquer lugar, mas o alimento ainda é o melhor de todos. Sim, a absorção dos nutrientes no alimento é muito maior Com certeza. do que como suplemento. O pai da Se medicina... a gente tiver Exatamente, o sistema certinho. funcionando. O pai da medicina dizia, né, que faça do alimento o seu medicamento. E ele é realmente, né? Então você tem dietas que são, por exemplo, da Mediterrânea, que é uma dieta padrão de saúde, né? Você tem essas dietas hoje que são dietas da moda, que a gente sabe que acaba no início provocando emagrecimento, que geralmente é para isso que se faz, Sim, né? Mas ao longo do tempo vai deixar a pessoa desnutrida, porque ela não tem tudo. Sim. Né? Ela não tem tudo que a natureza te dá. Vamos deixar as cores agora, senão a gente não avança, né? Então, quando você tem uma boa digestão aqui no estômago, passa pelo duodeno também, você quebra esses macronutrientes e vamos falar principalmente das proteínas. Né? As proteínas, se você não quebrar, você vai deixar imunocomplexos que vão adentrar pelo intestino delgado, né? E com isso começa a provocar um distúrbio no microbioma intestinal. O microbioma intestinal é aquela população de bactérias que hoje está mais ou menos em 300 trilhões de bactérias que nós temos dentro do nosso intestino. E elas são muito amigas nossas. Elas têm um papel muito importante quando o seu intestino está saudável. Porque se ele estiver, digamos assim, desorganizado em relação à composição das bactérias, ou estiver com uma diversidade muito pequena, você vai ter problemas na digestão também. Porque ela, por exemplo, as fibras que a gente deve comer sempre, Sim. quando chega lá, as fibras insolúveis não são digeridas aqui em cima, então elas entram no intestino. O que acontece? As bactérias vão fazer a digestão, fermentação e vão gerar alguns metabólitos fundamentais para nós. Um deles é o butirato, acetato e propionato, que são fantásticos, né? Então, quanta coisa a gente vai aprendendo e com a alimentação você vai corrigindo, né? Então, com as gorduras a mesma coisa, você tem que ter sais biliares, você tem que ter toda aquela composição adequada, os carboidratos, e você vai adentrar depois no intestino. O intestino, pelo que se diz na medicina ayurvédica, que é a mais antiga de todas, talvez o órgão mais importante que nós temos, né? Porque o intestino modula, inclusive, através dos seus habitantes, né, que são nosso microbioma, ele modula o nosso cérebro. Quem já ouviu falar de uma pessoa enfesada, que está sempre de mau humor, né? Não está nada de bem com a vida, chuta lata, chuta todo mundo, né? É um indivíduo geralmente que maltrata os outros. Se você perguntar para ele na história, ele tem intestino constipado. Sim. Né? Exato. Ele é uma pessoa inflamada. Inflamada, exatamente. Né? Está sempre brigando, está sempre quente, mas está metabolicamente inflamado. Está cultivando a doença degenerativa. Exatamente, construindo lá na frente. É a rota que ele está seguindo. A rota que está seguindo, tá? Então, vocês estão percebendo que nós estamos aqui, antes de adentrar no tema principal, falando algumas coisas que são muito importantes e que muitas vezes não se fala. Muitas vezes se vai direto ao ponto, né? Esquece que ao construir uma boa saúde com seu estilo de vida saudável e o meio ambiente em que você vive, você começa a construir, né, um edifício, digamos assim, sólido, né, que vai te propiciar ter uma vida saudável. Então você vai viver mais e viver de forma que você não seja um indivíduo dependente de outros quando chegar aos 70, 80, 90 anos, né? É o que nós sempre objetivamos. Viver mais e viver melhor. Então esse é um ponto importante. Há muito para falar de nutrição, quantas refeições por dia, jejum intermitente, se é interessante ou não. Sem dúvida. Mas há uma individualidade. Sim. Eu tinha uma pessoa, um cliente meu, que ele comia uma vez por dia. Eu ficava intrigado.
E olha, todo ano ele vinha, né? Eu falava, meu Deus, mas você consegue uma refeição só por dia? Isso não está no protocolo. Isso não está no protocolo. Mas, gente, ele estava fazendo um jejum intermitente. E estava saudável, estava bem. Estava bem, estava com um pouquinho de obesidade e até ajudava ele a não engordar mais. Né? Então, não podemos esquecer que há uma individualidade. Claro. Então, ao atender uma pessoa, nós como médicos, temos que primeiro avaliar bem, né? Exato. Antes de propor uma mudança. Porque às vezes essa mudança pode não ser adequada para esse indivíduo. E ter a abertura, eu acho, e a humildade, que não dizer, de falar, não, o meu protocolo não é o melhor protocolo. Não existe protocolo, existe quem é a pessoa que está na minha frente e eu vou me estruturar como médica para entender o que é melhor para ele junto com ele, inclusive. Né? Você me fez lembrar o professor Danilo Perestrelli, que ele falava da medicina da pessoa. Né? Nós temos que realmente sempre apessoar, personalizar as nossas condutas e não colocar todo mundo no mesmo balaio. Exato. Nós não somos semelhantes. Né? Podemos até ser parecidos, né? Mas cada um vai ter seu metabolismo. Uma coisa importante individual. Eu disse uma coisa que eu não sei se eu vejo muito nos grupos de mães, de algumas condições genéticas. Olha, aqui funcionou isso, aqui, aí como é que funcionou? Tudo bem, eu acho importante essa troca, esse suporte, mas tem que ter esse cuidado de o que funciona para você pode ser um veneno para mim. Sim, né? E aí nesse ponto, muitas vezes as pessoas não encontram dentro da medicina ou da saúde profissionais que acolham então essa diferença e acabam se estruturando entre elas, as mães. Mas é muito importante a gente ter calma e buscar esse olhar individualizado. Eu sempre digo, né, Carla, você deve ter essa noção também, a gente aprende muito com os clientes. Aprende muito. O médico está sempre aprendendo. Nós aprendemos todos juntos. Por isso que nunca para de estudar. Nossa rotina é estudar, né? Sempre. E sabe, Dirceu, cada vez que eu vi uma criança, por exemplo, com uma condição genética, e a gente aborda a questão da criança para que ela seja um adulto mais saudável possível, mas eu sempre me preocupo também com os irmãos, né? Com a família como um todo, mas aqueles irmãos também jovens, né? Além que não são meus pacientes, mas para mim a família é minha paciente, né? E eu falo assim, também para eles tem que ter um olhar para os filhos que amanhã eles vão ter. E os pais ainda não estão nem pensando nisso, eles estão ali com a criança na situação, né? Mas assim, como é que eu promovo para essa criança que amanhã ele tenha filhos com um direcionamento para a saúde, uma programação para a saúde, né? Muito bem. Eu acho que nós vamos ter uma virada agora de atitudes, de pensamento. Espero que sim, né? Que essa chacoalhada que nós tivemos com a pandemia, a gente possa aprender com ela. Sim. Nós temos que fazer aqui um ponto de mutação. Não podemos seguir na trilha que nós estávamos, né? Precisamos corrigir a alimentação, utilizar menos alimentos de prateleira, menos alimentos ultraprocessados, né? Que não são alimentos naturais, eles são alimentos que foram submetidos a alterações já para moleculares, para durar mais, para ficar 3, 4 meses, né? E ter uma digestibilidade mais rápida. Mas isso não constrói. Apenas para dar um introito aqui e terminar um pouquinho mais sobre alimentação, eu acho que é muito importante nós lembrarmos que as nossas escolhas são muito importantes, né? Então nós temos que fazer escolhas que sejam sempre pensando que aquele alimento pode ser funcional para nós. O que ele vai contribuir para mim, não é mesmo? Sim. O que ele vai me dar? Estávamos falando de folhas verdes escuras, né? Verde escura vai te dar um ferro da melhor qualidade, um ferro não M, aquele ferro gentil, né, que chama, né? Gentle Iron. Ele vai te dar até ômega 3, olha que interessante, o pessoal só pensa que tem no peixe, só no salmão, só no atum, né? Mas nós temos também nas verduras, um pouquinho, claro, sempre as quantidades são menores.
e uma riqueza imensa, mas imensa de minerais.